Olá, bom dia nesta sexta-feira, dia 4 de março. Seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Você confere nesta edição: Rússia toma a maior usina nuclear da Europa na Ucrânia e Zelensky pede que russos protestem contra essa tomada. Brasil dará o visto de 6 meses para refugiados ucranianos e você vai conferir uma reportagem especial sobre uma jogadora brasileira de futebol que permanece na Ucrânia e diz que o melhor, por enquanto, é ficar onde está. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia entra hoje no seu 9º dia e já é considerado o maior conflito na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Para dar uma noção da destruição causada pelos ataques russos, a gente vai mostrar agora imagens de satélite que foram feitas por uma empresa norte-americana. As fotos confirmam uma das principais reclamações do governo ucraniano. Alguns ataques do exército russo tiveram como alvo áreas residenciais do país. Nas imagens é possível ver casas destruídas. Outro registro mostra residências pegando fogo e buracos no chão, provavelmente causados pelos bombardeios. A terceira fotografia registra o desespero dos ucranianos para fugir da guerra. Longas filas de carros se formam para deixar a região bombardeada. E por último, uma quarta foto mostra uma fila de ucranianos para comprar alimentos nos arredores da capital Kiev. E um bombardeio russo atingiu nesta sexta-feira a região da central nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, localizada no centro da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky acusou Moscou de recorrer ao terror nuclear. Segundo divulgado até o momento, após um bombardeio russo, um incêndio atingiu a maior usina nuclear da Europa, em Zaporizhzhia, localizada no centro da Ucrânia. Um prédio de treinamento e um laboratório também foram afetados pelo fogo. Até o começo da madrugada, pelo horário de Brasília, a informação era que as tropas russas estavam impedindo os bombeiros de acessar a usina. O chanceler da Ucrânia, Dmytro Kuleba, pediu às tropas russas um cessar-fogo imediato na usina, porque em caso de explosão seria 10 vezes maior do que em Chernobyl. A Agência Internacional de Energia Atômica informou que as autoridades ucranianas não detectaram mudanças nos níveis de radiação na usina. A segurança nuclear está garantida. E diante deste ataque à usina nuclear, o presidente da Ucrânia decidiu pedir que os russos protestem. Em seu discurso, que foi televisionado, Volodymyr Zelensky apelou diretamente aos russos, pedindo que organizem protestos contra o controle da usina de Zaporizhzhia. Em um dos trechos, ele fala: "Povo da Rússia, quero pedir a vocês como isso é possível, depois de tudo que lutamos junto em 1986 contra a catástrofe em Chernobyl." Já o Ministério da Defesa russo declarou que o ataque foi uma provocação monstruosa de sabotadores da Ucrânia. Ele disse que a usina nuclear estava operando normalmente e sob o controle dos russos desde o dia 28 de fevereiro. A Rússia e a Ucrânia concluíram nesta quinta-feira a segunda rodada de negociações e marcaram mais uma conversa sobre o conflito. Enquanto o diálogo era feito, 9 cidades ucranianas foram atacadas por mísseis e mais de 30 pessoas morreram no atentado. Nesta quinta-feira, as delegações russas e ucranianas encerraram a segunda rodada de negociações. Pelo lado ucraniano, a ideia era concordar com um cessar-fogo imediato. Mas a decisão foi a criação de corredores humanitários, com o cessar-fogo nessas áreas, para permitir que os civis deixem as comunidades da linha de frente. Segundo um porta-voz da delegação ucraniana, uma terceira rodada de diálogo será realizada na semana que vem. Mas durante a conversa entre as duas delegações, o avanço das tropas russas seguiram o planejamento em direção à capital ucraniana. Em seu trajeto, novas cidades se tornaram palco de destruições. Em Chernigov, no norte do país, um ataque aéreo de grandes proporções efetuado pelos russos atingiu um espaço residencial. De acordo com o governador da província, as equipes de resgate estão procurando possíveis vítimas no local. Outra cidade, também do norte, sofreu com ataques russos. Em Borodianka, que fica a 52 quilômetros da capital Kiev, há danos em edifícios, incêndios nas ruas e destruição de veículos militares.
Enquanto sua força militar destrói diversas partes da Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin fez um discurso em rede nacional. De maneira breve, Putin reforçou que a operação no leste da Ucrânia ocorre como esperado pelo Kremlin. Ele também acusou novamente os nacionalistas ucranianos de usarem civis como escudo. Em contrapartida, o chefe de Estado ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a única maneira de parar a guerra enquanto as negociações estão em andamento é que ele fale diretamente com Putin. Zelensky afirmou que, como presidente ucraniano, não tem direito a ter medo, mas que hoje só teme não ter mais o seu país. E finalizou com o seguinte questionamento, abre aspas, o que iremos dizer aos nossos filhos? Fecha aspas. E por pensar neles, famílias ucranianas continuam sua fuga do país atacado. O êxodo faz com que o número de pessoas refugiadas não pare de crescer. Segundo o Unicef, a invasão russa representa um risco iminente para cerca de 7,5 milhões de crianças ucranianas. Já um relatório da ONU demonstrou que mais de 1 milhão de pessoas já deixaram a Ucrânia desde o começo da guerra, um número que poderá chegar a 10 milhões. E os Estados Unidos impuseram nesta quinta-feira novas sanções a magnatas russos que, segundo o presidente Joe Biden, continuam apoiando o presidente Vladimir Putin, apesar de sua brutal violência na Ucrânia. 8 novos membros da elite russa e seus familiares terão congelado seus eventuais ativos nos Estados Unidos e bloqueado o acesso ao sistema financeiro americano. Entre eles se destacam Alisher Usmanov, uma das pessoas mais ricas da Rússia e aliado próximo de Putin, e Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin e um dos principais provedores da propaganda do governo russo, informou a Casa Branca. Também foi proibida a entrada nos Estados Unidos de 19 oligarcas russos e 47 familiares deles. Hoje estou anunciando que estamos adicionando dezenas de nomes na lista, incluindo um dos bilionários mais ricos da Rússia, e estou proibindo as viagens para a América de mais de 50 oligarcas russos, suas famílias e seus associados próximos. Na semana passada, Washington anunciou sanções contra empresários russos, membros do Kremlin e o próprio presidente russo Vladimir Putin. A União Europeia acrescentou mais oligarcas à sua lista. E nos destaques internacionais, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou a sua candidatura à reeleição nas presidenciais de abril. Sou candidato para criar com vocês uma resposta francesa e europeia única aos desafios do século, escreveu Macron em uma carta aos franceses, publicada em vários veículos de comunicação na primeira página. As eleições presidenciais de abril ocorrem em meio a temores de seus adversários de que a ofensiva russa na Ucrânia ofusque a campanha e abra caminho para um segundo mandato de Macron. A tradição manda que os ex-presidentes em exercício esperem até o último momento para anunciar se disputarão a reeleição, mas o conflito obrigou o atual inquilino do Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa, a adiar seus planos até a véspera do prazo final. Macron havia vinculado o anúncio a uma melhora na situação sanitária e a sua mediação para diminuir a crise entre Moscou e Kiev. O primeiro objetivo foi alcançado. No segundo caso, a Rússia invadiu a Ucrânia. Apesar do fracasso diplomático, o líder centrista continua liderando as pesquisas. Macron permanece atuante na frente diplomática. Nesta quinta-feira, o presidente francês conversou por telefone com seu colega russo Vladimir Putin. Macron chegou à conclusão de que o pior ainda está por vir no conflito na Ucrânia. Putin expressou sua determinação em continuar a ofensiva e que pode tomar o controle de todo o país. E obter visto americano volta a ser possível em Cuba. Os Estados Unidos começarão a emitir vistos de forma limitada e gradual depois de mais de 4 anos sem prestar o serviço devido à retirada da maior parte do pessoal diplomático de Havana. A embaixada reduziu sua equipe ao mínimo em setembro de 2017, quando o governo do republicano Donald Trump argumentou que misteriosos incidentes de saúde, descritos como ataques sônicos, afetaram seus diplomatas em 2016 e 2017. Para os cubanos, o fechamento do consulado tornou a obtenção do visto americano uma corrida de obstáculos e os obrigou a viajar para um terceiro país, como Colômbia e Guiana, para solicitar o documento. Zúñiga Brown explicou que, a princípio, o consulado só agendará entrevistas para vistos de imigrante para quem tiver apresentado a documentação completa, mas que no período de transição,
O principal local de tramitação para os solicitantes de visto será Georgetown, na Guiana. Além disso, a seção consular em Havana continuará prestando serviços essenciais para os cidadãos americanos e vistos de emergência para não imigrantes. Você vai ver depois do intervalo que Brasil dará visto de 6 meses para refugiados ucranianos. E você confere também uma reportagem especial sobre uma jogadora brasileira de futebol que permanece na Ucrânia e diz que o melhor por enquanto é ficar por lá. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 45 minutos no horário de Brasília. O ex-ministro da Saúde, general de divisão, Eduardo Pazuello, foi transferido para a reserva remunerada do Exército. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ele fez o pedido ao presidente no dia 21 de fevereiro e foi atendido nesta sexta-feira. A mudança antecipa a aposentadoria do ex-ministro da instituição, que seria automática a partir do próximo dia 31. De acordo com a regra do Exército, Pazuello iria para a reserva de forma obrigatória nesse mês de março, porque já chegou ao último grau da carreira e por completar o período de 4 anos como general de divisão. E as mortes de idosos por Covid aumentaram na segunda quinzena de fevereiro. Os dados de hospitais de São Paulo e do Rio de Janeiro mostram um crescimento mesmo com a terceira dose aplicada em novembro. 2 anos após o início da pandemia, os idosos voltaram a se destacar entre as principais vítimas da Covid. Levantamentos feitos em 2 dos maiores hospitais de referência para o tratamento da doença no país, o Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, e o Ronaldo Gazola, no Rio de Janeiro, revelaram que no início de fevereiro, de 70% a 90% dos mortos pela doença eram pessoas não vacinadas ou com um esquema de vacinação incompleto. Mas a partir da segunda metade de fevereiro, esse percentual caiu para aproximadamente 50%, revelando uma nova mudança no perfil das vítimas. Na outra metade, a maioria são idosos que tomaram a terceira dose entre setembro e novembro. No fim de 2021, o surgimento da variante Ômicron mais transmissível favoreceu a rápida disseminação da nova cepa no país. E uma terceira onda da pandemia no Brasil foi detectada a partir de janeiro deste ano. Com isso, ficou ainda mais clara a vulnerabilidade daqueles que concluíram o esquema vacinal há mais de 4 meses e são particularmente frágeis. A mudança de perfil reforça a ideia da necessidade de uma 4ª dose de vacina para as pessoas com mais de 60 anos. O Mato Grosso do Sul já começou a aplicar a 4ª dose nos idosos, assim como a cidade de Botucatu, no interior paulista. O estado de São Paulo prevê iniciar essa nova fase da campanha em abril. E o Ministério da Saúde informou que o Brasil tem a menor média de mortes por Covid desde o dia 27 de janeiro. Nenhum estado registrou alta nos óbitos pelo segundo dia seguido. O Brasil confirmou 578 novas mortes por Covid-19. São 650.578 vítimas da doença no país desde o início da pandemia. Também foram registrados 61.870 novos casos de Covid-19 no mesmo período. Ao todo, já são 28.904.000 diagnósticos confirmados. O número de casos foi o mais baixo desde o dia 4 de janeiro, quando o Ministério confirmou 18.759 casos. A média móvel de mortes chega a 455 vítimas diárias. O indicador registra estabilidade, com redução de 46% em relação a 2 semanas atrás. A média móvel de casos apontou 46.483 registros por dia. A curva apresentou tendência de queda, com uma variação de menos 58% em relação a 2 semanas atrás. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje nenhum estado indicou alta. Em estabilidade agora estão 2 estados, Alagoas e Pará. E as demais 25 unidades da federação hoje registraram queda.
E o Brasil já aplicou mais de 394 milhões e 111 mil doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde, mais de 172 milhões e 929 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 81% da população, enquanto 155 milhões e 380 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 72,84% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 65 milhões e 802 mil pessoas, cerca de 30,85% dos brasileiros. E mais de 45% das crianças entre 5 e 11 anos tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. E a partir de segunda-feira, atenção, os contribuintes vão poder fazer a declaração do Imposto de Renda 2022. A expectativa da Receita Federal é que mais de 34 milhões de brasileiros entreguem os dados à União. Neste ano, o período disponibilizado para o envio da declaração de imposto de renda vai ser menor que nos últimos 2 anos. O prazo máximo de entrega é dia 29 de abril. Entre as novidades para este ano está o acesso à declaração pré-preenchida em todas as plataformas. Antes, o serviço só era disponibilizado no portal ECAC. A restituição e o pagamento de imposto também vão poder ser feitos via Pix, para as chaves iguais ao CPF do titular. Devem declarar os contribuintes que receberam em 2021 rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559 ou rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil. Se na atividade rural possuírem receita acima de 142 mil e possuírem bens ou direitos acima de 300 mil reais. A declaração pode ser feita pelo computador, no programa gerador ou em dispositivos móveis como smartphones e tablets no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para Android e iOS. E voltando a falar sobre a crise no leste europeu, olha só, foi publicada no Diário Oficial da União a portaria que concede visto humanitário para os refugiados de guerra da Ucrânia. De acordo com o texto, os ucranianos poderão permanecer no Brasil por 180 dias. Depois desse período, os imigrantes terão direito à residência temporária por 2 anos e também poderão fazer o pedido de residência permanente. A pessoa precisa dar início ao processo de legalização em até 90 dias após a entrada aqui no país. A medida vale até o dia 31 de agosto. A portaria foi assinada em conjunto pelos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores. Enquanto muitos jogadores brasileiros fogem da Ucrânia e chegam aqui ao Brasil, uma jogadora de futebol permanece no país em guerra. A piauense Kedma Larissa, de 20 anos, está bem no meio do conflito e aguarda por ajuda para poder retornar ao Brasil. Por enquanto, ela acha melhor ficar onde está. Dentro de campo, a valentia é a principal característica dela. Para Kedma, não tem bola perdida. E essa vontade de vencer levou a piauense de 20 anos longe. Desde o ano passado, ela joga pelo Krivbas Women, da Ucrânia, junto com outras 2 brasileiras. Mas o sonho de jogar no exterior virou pesadelo com o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O clube de Kedma está sediado em Kryvyi Rih, que fica entre as principais cidades ucranianas e bem no meio da região que está sendo mais atacada pelos russos. Kedma conta que nos primeiros dias do conflito presenciou de perto os bombardeios. A gente ficava num hotel que era do lado de uma base e de princípio eles tinham falado que ia atacar somente bases aéreas ou bases militares. Daí eles pegaram e foram tirar a gente do hotel. E falaram assim, pega o que for necessário que a gente vai sair. No momento em que a gente estava arrumando as coisas para sair, a gente escutou uma explosão. Aí o desespero bateu, todo mundo saiu correndo, porque não sabia o que fazer. A minha reação foi se abaixar, que eu não sabia de onde é que estava vindo as explosões. Aí eles gritaram para a gente pegar os documentos rápido, pegar o que era necessário, assim, o que dava para pegar,
Eu sei que no momento que a gente estava nesse hotel, a gente sentiu 4 explosões. E aí a gente conseguiu sair no ônibus do clube. O desejo da Kedma é voltar o mais rápido possível para o Brasil. O clube dela, inclusive, já fez contato com a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, e também com o governo brasileiro para buscar algumas alternativas. Mas, segundo a própria jogadora, o mais seguro neste momento é continuar aonde está. Isso porque todas as cidades ao redor já foram atacadas pelo exército russo. E deixar Kryvyi agora pode ser ainda mais arriscado para ela e para as outras jogadoras. Para nós, eu e mais 2 brasileiras que a gente joga no mesmo time, né? Para nós é muito difícil sair, porque a gente está no centro da Ucrânia. Então, se a gente for para um lado, tem cidades que estão sendo invadidas, se a gente for para cima tem Kiev, para baixo tem Odessa e do lado tem Mykolaiv. Então, a gente está no meio de tudo. Aqui não teve nada, mas nas cidades ao redor tudo tem. Então, é muito difícil a gente sair, pegar um carro ou pegar um trem, porque como nossa cidade é pequena, então não tem muito trem. Então, para você, não há alternativa. O mais seguro é ficar aí e esperar. Por enquanto, sim. É o que o clube diz, que por enquanto aqui ainda é seguro, porque eles provavelmente têm um plano B, eu espero que eles tenham um plano B, de que caso aconteça alguma coisa, eles têm uma maneira de tirar a gente daqui. E em Teresina, capital do Piauí, a dona Lúcia, mãe da Kedma, aguarda apreensiva pelo retorno da filha. É a única filha que Deus me deu e ela é o meu xodó, então ela representa tudo na minha vida, entendeu? É ela. E para passar por esse momento difícil, Kedma revela a mesma valentia que tem dentro de campo. O adversário agora é outro, o medo, mas a vontade de vencer é a mesma. Uma força que, segundo ela, vem da fé. A nossa cidade aqui, ela não foi atacada, apesar que aos redores tudo sim. Então, eu me apego no Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida. Então, eu penso que é Deus, sabe? Tomando os caminhos, fechando as portas da cidade para que nada venha acontecer conosco. E para encerrar essa edição, a gente vai mostrar um vídeo emocionante que viralizou na internet, rodou o mundo. A postagem foi feita em uma rede social por uma jornalista ucraniana. Vamos conferir. A gravação mostra um soldado russo que havia se rendido, que foi pego pelos ucranianos, mas ele acabou sendo alimentado por esses moradores. Você pode ver nas imagens, eles dão um bolo e um chá, e ele está assim visivelmente abalado. Uma mulher tenta acalmá-lo e oferece para ele um telefone. E nesse telefone ele faz uma chamada para a mãe. Nessa chamada o soldado manda um beijo e ele começa a chorar. A gente vai ver logo menos nessas imagens, assim que ele visualizar a mãe dele, ali ó, agora ele começou a conversar e ele não consegue conter o choro. Essas imagens realmente, elas rodaram o mundo e causaram muita comoção. E é para a gente ver, né, que são seres humanos que estão ali, lado a lado, eles não são inimigos. E esse tipo de imagem traz para a gente um alento e, quem sabe, logo menos tudo isso acabe, não é verdade? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Veleni, que é 1 da tarde. Eu e ela esperamos por você. Até mais.